Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, então, professor Guilherme Correia, para a gente seguir aqui para falar um pouquinho de invalidades do negócio jurídico. Basicamente, é para tentar te mostrar que dentro das invalidades, aqui no Código Civil, a gente pode ter situações de nulidade do negócio jurídico e de anulabilidade do negócio jurídico. É basicamente isso que a gente vai ver nessa aula aqui, tá? Então, vamos seguir ali, trazendo os dispositivos que tratam do tema, do 166 até o 184 do Código Civil, e desses, três aqui de destaque, 171, 178 e 179, os dispositivos aqui do coração, tá? Então vamos lá, o que a gente vai ver? As hipóteses de nulidade e hipótese de anulabilidade. Basicamente, quando você tem nulidade, a declaração da nulidade é retroativa. Quando você tem a anulabilidade, você tem uma sentença constitutiva que vem a anular o negócio jurídico, ou seja, ele era válido, agora ele não é mais. Na nulidade, ele nunca foi válido, tá? Na nulidade, retroatividade. Na anulabilidade, não há essa retroatividade. Agora, quando que a gente tem nulidade? Está na lei. Olha o que diz o 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Cuidado, é só o absolutamente incapaz, porque o relativamente gera anulabilidade. For ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Então é a hipótese de ilicitude, impossibilidade ou indeterminação do objeto. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Como assim o motivo determinante? As partes fazem o contrato pensando em algo ilícito. É por isso. Então você tem aí um contrato nulo. Beleza? Não revestir a forma prescrita em lei. É claro que alguns contratos não têm prescrição legal. Os que têm, você precisa respeitar essa formalidade aí, repito, sob pena de nulidade. 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Vejam que esses dois aqui acabam se conversando, né? Nisso daí, eu estou diante da situação de um desrespeito às formalidades. Então, as solenidades, né? Tem os contratos solenes que a gente chama, que tem algum ritual que deve ser feito para que ele seja válido. Se não fizer, ele é nulo, tá? Tiver por objetivo fraudar lei imperativa e a lei taxativamente ou declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. É aquelas situações em que a lei proíbe esse tipo de contratação e não prevê nenhuma sanção. Se esse contrato é feito, ele também é tido por nulo, tá? E além disso, sacanagem de prova, que todo mundo erra. Ele afirma essas hipóteses do 166 e depois te diz assim: além disso tudo, é nulo o contrato simulado, tá certo? Tá certo. Olha lá o que diz o 167. É nulo o negócio jurídico simulado. Ele é nulo, é. Aí olha a sequência do artigo. Mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Professor do céu, larguei o curso, não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. Imagine o seguinte, tá? Eu vou fazer um exercício de imaginação com você aqui. Eu não sei se é assim que funciona em tributário, mas vamos fazer, tá? Imagine que o imposto ITBI, tá? Que é o imposto de compra, né? Quando eu compro um imóvel, eu pago ITBI, seja mais barato do que o imposto de doação. Então eu tenho um imóvel de R$200 mil, recebo de doação. Se eu comprar esse mesmo imóvel, tá? Eu pago menos imposto do que se eu receber de doação. Normalmente é assim, tá? Na maioria dos estados e municípios. Lembrando que o ITBI é o imposto municipal. O ITCMD, que é o de doação, é o imposto estadual, tá? Aí eu chego, por exemplo, para o meu filho e falo assim: filho,
eu vou te dar um apartamento de presente. Imaginemos que fosse essa situação. Aí ele fala assim, pai, mas espera aí, você vai me dar de presente o apartamento? Não vamos falar em filho, senão pode gerar outro tipo de nulidade. Mas vamos pensar, eu vou dar um apartamento de presente para o meu irmão, tá? Ó, cara, eu vou te dar um apartamento de presente, você sempre foi um cara que me ajudou, me incentivou. Porra, você é 10, eu vou te dar um apartamento de presente, tá? Aí ele fala, cara, seguinte, se você me doar esse apartamento, vamos imaginar o apartamento vale a 500 mil reais. Eu vou pagar, sei lá, 5% de imposto. Então eu vou ter que pagar 25 mil reais de imposto. Se você me vender esse apartamento, eu vou pagar só 3% de 500 mil de imposto. Ou seja, ao invés de pagar 25 mil, eu vou pagar 15 mil. Aí eu falo, mas você vai comprar como? Não, relaxa. Declara que você está vendendo para mim. Vamos fazer uma escritura de compra e venda. A gente vai simular uma compra e venda. Por que é simulação? Porque ele não vai me pagar esse dinheiro, tá? Não vai ter esse pagamento, tá? Você vai ter uma simulação de uma compra e venda. Então é nula a compra e venda? É nula. Mas o que aconteceu nesse caso? Uma doação. Se nesse caso eu tiver todos os requisitos da doação, a doação será válida. Perfeito? Então, nesse caso, eu não tive uma compra e venda, mas a doação foi válida. Então, quando você simula um negócio jurídico, ele é nulo. Mas aquilo que eu acabei fazendo, na verdade, né? Na verdade, eu fiz uma doação. Chamei ela de compra e venda. Mas como os requisitos da doação estavam atendidos, a doação segue válida. Fechou? É isso que a segunda parte do 167 vai dizer. Agora, professor, além da nulidade, você me disse que tem as hipóteses de anulabilidade, tá? A gente já viu várias quando trabalhou com o tema dos defeitos do negócio jurídico. Olha lá. Então, além dos casos expressamente declarados na lei, então a lei pode trazer, é anulável o negócio jurídico. Primeira coisa, incapacidade relativa. Relativa, tá? Vejam, na incapacidade absoluta era caso de nulidade. Na incapacidade relativa é caso de anulabilidade, tá? Além disso, quando o contrato é feito com base em erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Em resumo, todos esses defeitos do negócio jurídico que a gente já viu, tá? Erro, dolo, coação, lesão, fraude contra credores e estado de perigo, esses 6, eles geram a possibilidade de anulação. Fechou? Agora, como é que ocorre a anulação? Ação específica para isso. E aí olha o que o código nos traz, tá? Essa ação anulatória tem prazo decadencial. A gente vai ter uma aula de prescrição e decadência que eu vou te contar a diferença, tá? Mas o que você precisa saber agora é que o prazo é de 4 anos, em regra. Só que olha o que diz ali. Contados do quê? Ele vai descrever. Se for coação, do dia em que cessar a coação. Se for erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. E no ato de incapazes, dos relativamente incapazes, do dia que cessar a incapacidade. Então eu fiz um contrato com 16 anos, ele é anulável? É. 4 anos a partir do dia que eu faço? 18. Fiz um contrato com base em coação. O cara me coagiu durante 10 anos. Acabou a coação, 4 anos para entrar com a ação. Fiz um contrato com base em erro. No dia que eu celebrei o contrato, 4 anos. Agora, cuidado. Professor, então a gente viu anulabilidade por 7 motivos. 7 motivos. Incapacidade relativa, certo? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e a fraude contra credores. Beleza? Beleza. Nesses casos, 4 anos. Todos eles, com exceção, tá, da incapacidade relativa e da coação, do dia em que você fez o contrato. No caso de coação, do dia que ela cessar. No caso de incapacidade relativa, o dia que cessar a incapacidade relativa, começa a contar os 4 anos.
Agora, cuidado com o seguinte, eu disse para você que além dessas hipóteses, é possível anular em outros casos expressamente previstos em lei. E aqui a sacanagem. Cuidado. O 179 vai dizer, ó, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazo, ele será de 2 anos a contar da data de conclusão do ato. Então, se por alguma razão a lei disser, olha, esse ato é anulável, 2 anos. O que eu te aconselho? Pega o teu código onde está escrito o artigo 178 e puxa uma flecha para o 179. Ai, professor, mas por que puxar uma flecha para um 179? Tá um na sequência do outro, é óbvio que eu vou ler. Não é. É porque você, quando for achar uma questão de prazo, você vai para o 178 e vai ver o prazo. Aí fala, 4 anos. Calma, olha 179. Vê se não é o caso de 179. Beleza? Fechou? E aí, pra gente finalizar, tá? Finalizar. Sobre essas... sobre nulidade, quando a gente fala em procedimentos, né, de nulidade, tá? Agora de nulidade, não de anulabilidade, a gente tem 3 observações aqui. Então, olha lá. Nulidade, estamos falando de nulidade, não mais de anulabilidade, tá? Então, vimos os procedimentos para anular, agora observações para a nulidade. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo MP quando lhe couber intervir. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las ainda que a requerimento das partes, tá? Em resumo, tá? Em resumo, a nulidade pode ser alegada em qualquer momento, tempo do processo, sendo conhecido pelas partes e pelo Ministério Público quando tiver interesse naquela causa. Basicamente é isso, tá? Essa é a lógica. Dentro de uma ação judicial eu posso arguir a nulidade? Posso. Eu não preciso de uma ação específica para declarar a anulação, para anular o negócio jurídico. Declarar nulidade pode ser por ação própria ou pode ser incidentalmente dentro de ação judicial. Imagine que uma parte venha cobrar um contrato de mim. Eu posso, na minha defesa, pedir que se declare nulo aquele contrato e não cumprir. Posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum, tá? O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. O que é isso? O negócio que é nulo, ponto final. Não se torna não nulo pelo decurso do prazo. Não. Agora, cuidado. Não é porque é nulo que ele não gera efeitos, ele está gerando efeitos. Até que haja decretação, ele para de gerar efeitos, né? E retroage, tá? Mas muitas vezes existem negócios jurídicos nulos que ninguém pede a nulidade. Exemplo clássico, o que eu dei. Simulação, gente. Compra e venda, aparentemente, mas no fundo é uma doação. Isso é muito comum pela razão que eu te contei. E esses negócios são nulos? São. Mas ninguém decretou nulidade, ele continua valendo. E se ninguém provocar o judiciário para decretar, vai continuar valendo. Mas o fato de ter passado muito tempo não torna ele válido, tá? Ele continua sendo nulo, só falta a declaração nesse sentido, tá? E ó, se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir, supor que o teriam querido se houvesse prevista nulidade. É aquela lógica, tá? Imagine que as partes fazem um contrato, tá? Querendo fazer X, acabam fazendo Y e ao fazerem Y, isso torna o contrato nulo, tá? É possível subsistir o contrato como se fosse X? É possível. É mais ou menos aquela lógica ali que a gente viu da doação mascarada, assim, de compra e venda. A lógica é mais ou menos essa. Não é que o contrato de compra e venda se torna válido, não. Ele é nulo. A compra e venda é nula. Mas como o que vocês queriam fazer é uma doação e o que vocês acabaram fazendo foi uma doação. E na verdade, tem todos os elementos e requisitos da doação, beleza. É uma doação e ninguém vai brigar por causa disso. Beleza? Então, muito cuidado, tá? Lembre-se das hipóteses de anulabilidade e nulidade. Eu acho muito mais fácil lembrar das hipóteses de anulabilidade do que as de nulidade, porque a anulabilidade é basicamente pessoa relativamente incapaz e aqueles vícios do negócio jurídico. Então, fica mais tranquilo de lembrar. Beleza? É isso então. Qualquer dúvida, WhatsApp pro prof pra gente sanar isso daí. Um grande abraço, bons estudos e até mais.